Um bom dia a você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando no programa Católicos em Missão e que tem acompanhado com sua atenção, com seu interesse, o percurso das nossas reflexões ao longo desses programas. Continuando o percurso e a partilha da nossa reflexão ao longo dos nossos programas, nós vamos aprofundar no nosso encontro de hoje o sentido da relação entre liturgia e missão. Qual a importância? Como se vive? Qual é o alcance do mistério que nós celebramos em cada participação da celebração na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária, na nossa vida de testemunho? A própria vida que Deus tem para nos dar, para doar a nós e que Ele derrama para nós por meio da pessoa de Cristo, seu Filho, nosso Salvador. E por meio de Cristo, portanto, nós somos convidados a entrar e nós já entramos por meio dele, por meio da sua pessoa, nesse mistério, a fazer parte da própria vida divina. E a liturgia, em modo particular, ela nos permite já vivenciar, já fazer parte deste mistério, por meio de uma forma admirável, é o que nos ensina a Igreja, e por meio das suas linguagens, dos seus sinais, dos seus símbolos, a liturgia nos faz entrar e já nos faz degustar, já nos faz fazer a experiência do mistério de Deus, desse mistério revelado em Cristo, por meio da própria celebração. Mas, para participarmos com fruto da Sagrada Liturgia, com fruto da celebração litúrgica e, além disso, de vivenciá-la ao longo da nossa jornada, ao longo dos nossos dias, ao longo de toda a nossa vida, nós precisamos compreender que estamos num caminho. Esse caminho, portanto, é a iniciação cristã. Cada um de nós, portanto, é batizado. Cada um de nós pode até já ter recebido os outros sacramentos, como a confirmação e a Eucaristia. Porém, o nosso caminho, o nosso compromisso, o nosso percurso de fé não termina na celebração destes sacramentos, mas justamente a celebração destes sacramentos de iniciação cristã, eles se constituem para nós em um percurso, o qual nós temos que percorrer, nós temos que caminhar e nós temos que nos alimentar para prosseguirmos em nossa vida, em nossa caminhada e no nosso testemunho. O batismo é a fonte de todas as vocações. Por meio do batismo, nós recebemos a nova vida em Cristo e nós somos imergidos nessa nova vida. Mas, para perseverarmos na nossa caminhada, para vivenciarmos esse batismo, para termos forças para testemunharmos essa nova vida em Cristo, nós precisamos também recebermos o selo e a unção do Espírito Santo por meio do sacramento da confirmação e precisamos ser alimentados continuamente, sermos alimentados continuamente por meio do sacramento da Eucaristia. A Eucaristia, o dom do corpo e do sangue de Cristo para a vida da Igreja. E a Eucaristia, portanto, que alimenta a vida do discípulo, a Eucaristia que alimenta a vida da Igreja, ela tem o seu momento privilegiado na celebração do domingo. O domingo é o dia do Senhor, é o dia também dos cristãos, é o dia, portanto, em que o discípulo e missionário participa da celebração, santificando aquele momento, santificando o seu dia e, desse modo, levando aquela experiência santificante, aquela experiência, aquele alimento do Cristo no pão da Eucaristia, do domingo particularmente, para a sua vida, para a sua missão.
Para isso, é importante também, como nos exorta o Santo Padre e os bispos em seus documentos, a vivermos como pessoas do domingo, a redescobrirmos o sentido do domingo na nossa vida. O domingo, sim, é dia do repouso. É o dia em que cessamos os nossos trabalhos, cessamos as nossas atividades. O domingo é o dia em que nós nos reunimos com a nossa família, com a nossa comunidade, para celebrarmos a Páscoa semanal de Cristo, para celebrarmos a nossa salvação. Porém, é importante que a vivência deste mistério, é importante não mantê-lo restrito a 1 hora, a 2 horas, a alguns momentos da nossa semana. É por isso que o domingo, sim, tem a função, tem a finalidade de nos nutrir com o corpo de Cristo, de nos nutrir com o sacramento da Eucaristia, mas também tem a finalidade de nos manter em missão, de sustentar a nossa missão, de sustentar, alimentar a nossa fé e o nosso testemunho. Isso, portanto, meu irmão, minha irmã, é viver segundo o domingo. Cada um de nós, e você que está procurando viver o seu batismo, que está procurando viver a sua missão na sua igreja, na sua comunidade, como batizado, é importante para você viver segundo o domingo, segundo o dia do Senhor, segundo esse momento de salvação que acontece na nossa vida, que acontece em cada celebração, que acontece em cada presença do Senhor, no momento em que a comunidade se reúne para celebrar. Portanto, fica o convite e fica também alimentar a sua consciência, alimentar a sua fé, para que você possa testemunhar essa salvação já recebida no batismo, a confirmação do batismo recebida no Espírito Santo por meio do sacramento da Crisma, alimentar cada vez mais, desejar nutrir-se do alimento da Eucaristia, da presença do Senhor ressuscitado, que traz a sua salvação e que nos faz participar da própria vida de Deus. Portanto, que você possa, meu irmão e minha irmã, continuar o seu caminho, continuar o seu percurso e desejar sempre mais, como católico em missão, viver o seu testemunho. Tenha um bom dia, uma boa continuação de atividades e seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.